Quando juntamos Canadá e MMA na mesma equação, Georges St-Pierre provavelmente é o primeiro nome que vem em sua mente. E não é por menos, já que por muitos anos o cara foi um dos campeões mais dominantes da história do UFC. Entretanto, os primórdios do esporte, mais precisamente em meados dos anos 90, um outro canadense de presença forte e um jiu-jitsu traiçoeiro brilhava nos maiores eventos da época. Carlos Newton, com uma passagem memorável pelo Pride e um cinturão do UFC no currículo, ele certamente foi um dos finalizadores mais icônicos daquela geração. Mas afinal, o quão bom foi Carlos Newton? Por que ele sumiu tão jovem e de forma tão repentina? Por onde ele anda atualmente? Aqui é o Chris, você está no canal Zion Inc. e seja muito bem-vindo a mais um Profile. Nascido em um pequeno complexo de ilhas no Mar do Caribe chamado Anguilla, Carlos Newton, ainda criança, partiu com sua família para uma nova vida na província de Ontário, no Canadá. Nesse período, começou a praticar karatê e wrestling, mas foi na adolescência que ele de fato conheceu a modalidade que o fascinou, o jiu-jitsu. Sua notável aptidão física, aliado a um talento natural, o fez se destacar rapidamente nos campeonatos nacionais. Representando a equipe local Samurai Club, ele recebeu o apelido que mais adiante se tornaria sua marca registrada, The Ronin. Após se sagrar triplo campeão nacional, em 1996 competiu pela primeira vez no Mundial de Luta Agarrada em Abu Dhabi, onde em uma luta dura acabou perdendo nos pontos para Rodrigo Gracie. Entretanto, essa luta foi o empurrão necessário que o fez dar um passo a mais em sua carreira e decidir se testar em uma nova e desafiadora modalidade, o Vale Tudo. Em 1996, enquanto cursava medicina em uma das melhores universidades de Toronto, ele subia pela primeira vez em um octógono, entrando inclusive para os registros oficiais como o lutador mais jovem em uma competição de Vale Tudo, com apenas 19 anos de idade. Estreando pelo evento Extreme Cage Fighting, teve como primeiro oponente Jean Riviere, um experiente karateca canadense, quase 20 quilos mais pesado. Mesmo começando bem, chegando a pegar as costas de Riviere e quase o finalizando por diversas vezes, Newton acabou cansando mais rápido do que esperava e pouco antes do final do combate sucumbiu à força de seu adversário. Mesmo assim, ele teve o reconhecimento e os aplausos do público pela atuação, saindo dali com a moral alta. Seis meses se passaram até a sua segunda luta, que agora acontecia no Japão, o que para Newton foi uma grande realização. Dessa vez, seu adversário foi o norte-americano Erik Paulson, que mesmo sendo mais experiente, acabou finalizado em uma chave de braço aos 47 segundos de luta. Era a vitória que Newton precisava. Nos meses seguintes, somou mais duas vitórias relâmpago, ambas via finalização, e aos 21 anos fazia sua estreia no UFC contra Bob Gilstrap na edição 17. Novamente mostrando o poder de seu jiu-jitsu, finalizou o combate em apenas 52 segundos, aplicando um belíssimo triângulo. Na luta seguinte, o maior desafio de sua carreira até então, Dan Henderson. Segundo suas próprias palavras, o cara mais duro que ele já enfrentou. Mesmo diante da diferença de idade e experiência, ele não se intimidou e entregou uma guerra ao lado do americano, chegando a aplicar um knockdown no meio do caminho.
Ao final dos 15 minutos, Henderson acabou levando na decisão dividida. Decisão essa que foi bastante contestada pelo público na ocasião, mas o próprio Carlos Newton aceitou sem reclamar e parabenizou Henderson pela atuação. Ganhando ou perdendo, suas lutas e seu estilo diferenciado estavam ganhando cada vez mais atenção. Na mesma semana, recebeu um convite do Pride, assinando seu primeiro contrato com o evento japonês. Estreando na terceira edição, logo de cara pegou Kazushi Sakuraba. Essa luta foi bem interessante e até hoje é considerada um dos clássicos do Pride. Foram 10 minutos de puro grappling, com várias tentativas de finalização para ambos os lados. Newton chegou nas costas do japonês por 2 vezes, mas Sakuraba, no final do segundo round, conseguiu surpreendê-lo com uma chave de perna e levou a vitória. Entre 1999 e 2000, foram 6 lutas, das quais Newton ganhou 5, a maioria por finalização, emplacando uma das melhores sequências de vitórias de sua carreira. Finalmente, em maio de 2001, ele retornava ao UFC, recebendo sua chance de ouro, uma luta contra o campeão dos meio-médios Pat Miletich, que vinha de 4 defesas de cinturão bem-sucedidas na divisão. Em um combate eletrizante, Miletich até tentou manter a luta em pé, mas as quedas de Newton estavam afiadas. No terceiro round, o grande finale do canadense encaixou uma rara Bulldog Choke que fez Miletich ceder e dar os 3 tapas. Newton, aos 23 anos, se tornava o primeiro campeão canadense na história do UFC. Seis meses se passaram e o jovem canadense estava pronto para defender pela primeira vez o seu cinturão, mas o oponente seria uma pedreira, Matt Hughes, um dos wrestlers mais explosivos e dominantes da categoria. Em meio a uma luta tensa, o desfecho foi um dos mais controversos já vistos. No
primeiro minuto do segundo round, Newton encaixa um triângulo justo. Hughes, tentando se livrar na marra, o suspendeu e caminhou até o canto do octógono. Em uma última atitude desesperada, ele se projeta ao solo, onde no impacto, Newton bateu com a parte de trás da cabeça e apagou. Mas tinha um detalhe: nos últimos segundos, Hughes também tinha apagado dentro do triângulo. Como ele acabou retomando a consciência logo nos instantes seguintes, foi declarado vencedor pelo árbitro. Decisão essa que foi bem contestada pelo canadense. De qualquer forma, o resultado estava dado e Dana White garantiu uma revanche imediata para ele. Mas antes, Newton tinha outra parada duríssima o aguardando no Japão. Uma luta contra o veterano da shootbox Pelé Lândia, no Pride 19. Essa foi uma guerra, onde Newton mostrou que não era só um grande finalizador, mas que tinha muito queixo. No desenrolar da luta, prevendo suas tentativas de queda, Pelé encaixou uma joelhada brutal de encontro. Provavelmente muitos cairiam apagados, mas Newton absorveu o golpe e falou que não foi nada, seguindo o jogo. No 8º minuto do round, Newton arranca um armlock justo, não dando outra alternativa ao brasileiro que não fosse bater. Ali, somava sua 7ª vitória via armlock em sua carreira. Voltando ao UFC em julho de 2002, era hora de tirar a limpo a confusa disputa de título contra Hughes, no UFC 38, que acontecia agora em Londres, na Inglaterra. Nessa luta, apesar de Newton ter conseguido bons momentos, Hughes prevaleceu e mostrou que merecia ocupar o posto de campeão. Sem deixar qualquer dúvida, no final do 4º round, levou a luta por nocaute técnico, prendendo o canadense em um crucifixo. Na luta seguinte, Carlos somou mais uma vitória no UFC, finalizando no primeiro round o norte-americano Aaron Spratt. Logo em seguida, retornou ao Japão para um combate duro contra Anderson Silva. Nessa noite, ele acabou sofrendo um dos nocautes mais amargos de sua carreira, sendo surpreendido por uma joelhada voadora. Apesar de ter conseguido uma vitória por decisão dividida em uma luta disputada contra Renzo Gracie 6 meses depois, podemos dizer que essa derrota para Anderson Silva foi um divisor de águas em sua carreira. Entre 2004 e 2007, ele perdeu 6 das 7 lutas que fez. Entrou em um hiato de quase 2 anos sem lutar. Chegou a retomar a carreira em 2009, vencendo 2 lutas, e em 2010 se aposentou oficialmente após uma derrota em sua última luta contra Brian Eberson. Com apenas 32 anos, o carismático canadense encerrava sua trajetória com 16 vitórias e 14 derrotas. Apesar de ter se aposentado relativamente novo, vale lembrar que ele também começou muito jovem, e em uma época onde as regras eram outras, consequentemente, os danos acumulados ao atleta também acabavam cobrando seu preço mais cedo. Nesse período, Newton voltou a se dedicar à sua segunda profissão, atuando como médico no Canadá, especializado em geriatria. Atualmente, aos 45 anos, ele toca a sua própria academia em Ontário, a Newton MMA, onde ele expressa o desejo de formar novos campeões.
Mas e aí, você conhecia a história desse canadense, que foi um dos grandes finalizadores da velha escola? E qual outro lutador você gostaria de ver tendo sua história contada aqui no canal? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.